Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Inter identifica o invasor com a criança no colo depois do jogo contra o Caxias e já toma suas medidas. Inclusive o cidadão já depôs na polícia e tudo mais e tem desdobramento sobre isso. Agora, a súmula do árbitro relatou mais 7 expulsões, além das que aconteceram nos 90 minutos e nas disputas de pênaltis. Foram 10 no total. Eu vou te explicar tudo o que aconteceu. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, vamos começar pelo fato lamentável que ganhou o mundo depois da derrota do Inter para o Caxias na noite do domingo. Aquela cena terrível de um sujeito invadindo o gramado do Beira-Rio com uma criança de 3 anos no colo, sua filha, foi confirmado depois, para agredir um jogador adversário, depois um cinegrafista da RBS TV e acabou sendo retirado do local. E aí? Isso fica impune? Não. O Inter identificou o sujeito que não se apresentou naquele momento às autoridades, inclusive sob a alegação dos seguranças de que eles conduziram o rapaz de volta para a arquibancada por segurança à criança, inclusive, mas que ele não foi conduzido para a arquibancada, ele foi conduzido por um setor de evasão para que ele saísse do estádio. Enfim, ele foi identificado, o nome dele não vai ser revelado até por proteção à criança, inclusive, mas se sabe que é um morador de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, 33 anos, que a menina em questão é sua filha, ele é sócio torcedor do Inter, sócio contribuinte, integrante de uma organizada e, segundo o Inter, ele está banido por tempo indeterminado de frequentar o clube. Além disso, ele está respondendo na esfera criminal, inclusive na Delegacia de Proteção à Criança e do Adolescente, em que ele foi depor com a sua esposa, enfim, com a mãe da criança também, e até pelas informações preliminares, os dois relativizaram o ingresso dele com a criança, o que me preocupa muito. E o Ministério Público também se preocupa e achou um absurdo esse depoimento dos dois, dos pais da criança, porque, segundo eles, ele invadiu com a criança para não deixá-la sob risco na arquibancada e acabou levando ela junto. Uma explicação esdrúxula. Mas ele vai ter que responder na esfera criminal pela invasão com a criança, enfim, tem mais desdobramentos que vão acontecer ao longo do dia, mas o fato é que ele não vai poder frequentar o estádio por tempo indeterminado, eu acho que tinha que ser para sempre, mas enfim, o Inter tomou essa medida, pelo menos de antemão. E já identificou, já sabe quem é, não tem como, né? A carinha dele tá em todos os jornais, programas esportivos, mundo afora, com a camisa do clube. Então, aliás, acho que o Inter tinha que ter sido muito mais duro imediatamente. O presidente Alessandro Barcelos deu uma entrevista meio contemporizando, relativizando. Mas teve provocação, não, mas não pode fazer, sabe? Ao invés de condenar imediatamente o ato, não só esse ato, como dos seus próprios jogadores, que também foram agredir os jogadores do Caxias, como tudo que aconteceu no estádio, como que não é a primeira vez, enfim. Eu esperava uma postura mais dura do presidente Alessandro Barcelos. Cara, mas assim, o Inter vai ter problemas lá na frente por conta de uma provável interdição do Beira-Rio, e aí a gente não sabe se no Campeonato Gaúcho do ano que vem, por ser, dependendo de quantos jogos, dependendo da punição, se forem jogos, vai ser da competição da mesma federação. Então terá que ser no Campeonato Gaúcho do ano que vem. Se for uma punição em dias, o Inter pode cumprir a pena no Brasileiro, na Libertadores, sei lá. Então esse já é um risco iminente que o Inter tem. Os jogadores vão ser denunciados e podem pegar punições também, dependendo de jogos ou de dias. Eu acho que não vai dar em nada, né? Vão pegar em jogos e vai ser no Gauchão do ano que vem. Muitos não vão estar nem aqui. É normalmente assim que acontece. Mas o Inter acho que tinha que se posicionar, inclusive multar alguns jogadores que provocaram toda aquela lambança ali no final. O árbitro Rafael Klein demorou para divulgar a súmula. Ela acabou saindo apenas na tarde dessa segunda-feira. E aí, cara, com um festival de expulsões.
Porque assim, o Depena foi expulso durante o jogo, com outros 12 cartões amarelos que ele distribuiu. 13, acho que 13 cartões amarelos e o Depena acabou expulso por 2 amarelos. Durante as cobranças de pênalti, ele expulsou 2 jogadores, um de cada, o Matheus Dias do Inter e o Guedes do Caxias, por se ofenderem durante as disputas. Então ele expulsou 2 jogadores ali nas disputas de pênaltis. Já tinha expulsado o Depena nos 90 minutos. Então você tem 13 expulsões ao final da partida. Depois que o jogo encerrou, o árbitro tem a prerrogativa de expulsar até deixar o campo de jogo. Até que os jogadores deixem o campo de jogo. Inclusive se ele já tiver ido para o vestiário e for relatado o que aconteceu. Ele pode colocar na súmula o cartão vermelho, a devida expulsão. E foi o que ele fez. E ele acrescentou mais 7 expulsões. 7 expulsões. Olha só. O goleiro John ex-Santos, que está na reserva, pois é, que foi lá para dar ou tentar dar um pontapé no adversário. Expulso. O Emerson Júnior, que é o terceiro goleiro do Inter, dar um pontapé no adversário. Também entrou na briga. Expulso. O Baralhas do Inter, titular. Dar ou tentar dar um pontapé no adversário. Mesmo motivo do Rodrigo Moledo. Alan Patrick, capitão do time, capitão do Inter, golpear ou tentar golpear um adversário. O Depena já tinha sido expulso no jogo, o Matheus Dias nas disputas de pênaltis, e aí tem o Marciel do Caxias, golpear ou tentar golpear um adversário, ou seja, não joga a final, não joga o primeiro jogo. O Wesley Pomba, o jogador que fez o gol, que está emprestado pelo Grêmio, que fez o gol, o pênalti final e tal, fazer gestos provocadores, debochados ou exaltados. Ele foi expulso por ter provocado toda a confusão. O Wesley Pomba acabou expulso, também não joga a final, o primeiro jogo. O Guedes, o Wesley Pomba e o Marciel estão fora da final. Ou seja, o Inter ainda conseguiu enfraquecer o Caxias na final contra o Grêmio. Parabéns. Cara, eu nunca tinha visto isso. Esse jogo mostrou coisas assim inéditas. O torcedor invadindo com uma criança no colo para usar a criança como escudo. Uma confusão. A gente já viu várias confusões em estádios, né? Mas assim, da forma como aconteceu, essa criança, segurança envolvido, segurança batendo, cara, lamentável. E 10 expulsões. Gente, foram 10 expulsões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do Inter e 3 do Caxias. Que loucura. E 7 expulsões depois do apito final. Olha, esse jogo do Inter contra o Caxias, ele tomara, né, que ele nos traga algumas lições. E especialmente para o Inter, que vai enfrentar uma Libertadores difícil, vai enfrentar outras competições e precisa botar a cabeça no lugar, porque a temporada está longe de terminar, mas precisa, enfim, resolver essas questões, inclusive administrativas, porque o Inter pode ter problemas ali na frente. O que vocês acharam de tudo isso? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!